A cena é a seguinte: 20 de agosto de 1966, Niterói, Rio de Janeiro. Um garoto de 18 anos tá soltando pipa lá no alto do Morro do Vintém. O terreno é super acidentado, o mato é bem alto. E aí, de repente, ele tropeça no que parece, tipo, o cenário de um filme de ficção científica que deu terrivelmente errado. O contraste é bem chocante, na verdade. Porque ele encontra dois corpos em avançado estado de decomposição, mas eles estão usando ternos super elegantes, bem cortados e capas de chuva novinhas em folha. Exato. E o detalhe que transformou esse caso numa lenda global, né? Sobre o rosto dos dois, cobrindo ali a região dos olhos inteira, tinham estranhas máscaras de chumbo. Elas foram claramente moldadas à mão e o mais bizarro, não tem furos para enxergar. Nenhuma abertura. Nenhuma. É uma cegueira voluntária, pesada, metálica, no meio do nada. E é por isso que hoje a gente vai dar esse mergulho profundo num dos mistérios mais absurdos da história do Brasil. Nós reunimos cópias de registros policiais da época, debates de fóruns de ufologia, análises históricas e até transcrições de especialistas criminais. Isso. E a nossa missão com a análise de hoje não é só montar um quebra-cabeça forense para descobrir, como os técnicos em eletrônica Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana morreram. A gente quer entender o porquê. O motivo por trás disso tudo. Exatamente. Porque dois homens super práticos que viviam de consertar televisão e circuito elétrico decidem subir um morro de terno, tapar os próprios olhos com placa de chumbo e aguardar alguma coisa no escuro. E é bom a gente lembrar para quem nos ouve que, em casos onde o absurdo é tão forte assim, a linha entre a crença no sobrenatural e a manipulação humana mais cruel é perigosamente fina. Nossa, muito. O desejo de, ter respostas para os mistérios do universo é algo humano. Mas esses documentos mostram o preço fatal que se pode pagar por essas respostas. Pois é. E para entender esse preço, a gente tem que voltar algumas horas e analisar a preparação deles. Porque, olha, o planejamento tem um nível de detalhe que chega a ser um paradoxo. Certo, vamos destrinchar isso então. A cronologia é fascinante. O Manuel, de 32 anos, e o Miguel, de 34, saem de Campos dos Goytacazes no dia 17 de agosto. A cidade deles. Isso. E a desculpa oficial, o que eles contam para as esposas, é que eles iam para São Paulo comprar um carro e umas peças para a oficina. E eles saem carregando uma verdadeira fortuna em dinheiro vivo. Os registros falam em 2.300.000 cruzeiros. Para nossa audiência ter uma ideia, ajustando isso, seria algo em torno de $1.000 na época. Caramba! É um valor altíssimo para dois técnicos de classe média baixa do interior. Muito alto. E aí o roteiro já começa a quebrar. Eles não vão para São Paulo. Eles pegam um ônibus e descem direto em Niterói, lá pelas 2h30 da tarde. E o que eles fazem lá é muito intrigante. Eles vão numa loja de eletrônicos, primeiro, né? Vão. Olham umas peças, mas não levam nada. Depois, entram em outra loja e compram 2 capas de chuva impermeáveis. E os relatórios meteorológicos confirmam que estava caindo um mundo em Niterói naquele dia. Uma tempestade enorme. Mas o bizarro é que, ao saírem da loja, eles não vestem as capas. Não vestem. Eles continuam andando na chuva segurando as capas embaladas na mão. Faz sentido zero. E aí tem a parada no bar. Antes de subir o morro, eles entram num comércio. O atendente depois falou pra polícia que o clima tava super tenso. O Miguel tava, muito nervoso, olhando pro relógio toda hora, como se fosse perder um compromisso. Uma urgência, né? Isso. E eles compram uma garrafa de água mineral magnesiana. E aqui, olha, eu preciso parar porque a lógica simplesmente some. Eles compram a água em garrafa de vidro e guardam o recibo do vasilhame. Esse detalhe do recibo é fantástico para a análise do caso. Mas, gente, imagina o cenário. Se você está prestes a fazer um ritual cósmico no alto de um morro, esperando transcender o corpo físico, por que você vai botar o recibinho do casco de vidro no bolso para pegar uns trocados de volta no dia seguinte? É muito terreno, né? É aí que os especialistas criminais apontam a fragmentação da mente deles. É como se operassem 2 frequências. O instinto automático de um trabalhador de guardar um recibo bate de frente com o papel mais assustador dessa história toda. O famoso bilhete. Exato. O manual de instruções.
escrito a lápis, num pedaço de papel rasgado de um bloco da própria oficina deles, e a frase, com os erros originais, dizia assim: 16h30, estar no local determinado, 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. É de gelar a espinha. É como se eles se preparassem para um mergulho em alto mar, checando o oxigênio milimetricamente, mas decidissem engolir uma pílula misteriosa antes de pular na água. E a análise linguística desse bilhete traz uma revolta absurda, né? Muda tudo. A perícia caligráfica confirmou que a letra era do Miguel. Uma letra redondinha, ele tinha feito curso de caligrafia. Mas a estrutura da frase não pertence a ele. Peraí, se a letra é dele, como assim o texto não é? O vocabulário entrega. 2 técnicos do interior nos anos 60 não usariam o termo clínico ingerir cápsula. Ah, verdade. Eles diriam tomar um remédio. Exatamente. Ou engolir a pílula. Além disso, os verbos estão todos no infinitivo, soando como ordens impessoais. Ingerir, proteger, aguardar. Os especialistas dizem que isso cheira a um ditado. Alguém com mais erudição ditou as regras desse experimento, e o Miguel só escreveu. Ou seja, tinha um terceiro elemento guiando esse roteiro metódico. E aí, de toda essa preparação absurda por parte das vítimas, a gente cai para o completo caos na investigação. Honestamente, lendo os materiais, a resposta da polícia parece comédia. Um colapso total. Começa pela demora, né? Porque estava chovendo, a polícia simplesmente decidiu não subir o morro no dia. Deixaram para amanhã. E os corpos ficaram lá, expostos à chuva e aos animais por mais uma noite. E quando finalmente levam para o IML de Niterói, a coisa piora muito. A geladeira do necrotério estava quebrada. O que, para quem acompanha a ciência forense, sabe que é o fim, num caso de envenenamento misterioso, sem geladeira. As toxinas orgânicas degradam super rápido no calor. As vísceras do Manuel e do Miguel simplesmente apodreceram nas macas, tiveram que ser jogadas fora. O legista titular nem foi trabalhar naqueles dias. E tem um detalhe que eu li que, sério, eu quase caí da cadeira. Um cachorro de rua. É o fundo do poço da perícia. Um cachorro entrou pela porta dos fundos do IML e comeu partes dos órgãos que estavam ali dando sopa. Gente, isso não pode ser só incompetência. Pois é, e ainda tem o laudo de necropsia rasurado. O promotor descobriu depois que o nome do perito original, o Sebastião Faiolassi, foi raspado com uma lâmina de barbear no documento. E datilografaram o nome do Valmor Jani por cima. Que era um médico que já tinha morrido. Falsificaram um laudo oficial usando o nome de um morto. Então, olha só. Geladeira quebrada, cachorro comendo prova, defunto assinando o laudo. Isso grita encobrimento para mim. Alguém muito forte não queria que isso fosse investigado. É uma teoria muito forte. Os historiadores contextualizam bem isso. 1966. As instituições tinham um poder quase absoluto e não precisavam dar satisfação. E eles valorizavam a ordem a qualquer custo, né? Exato. Um caso bizarro envolvendo seita, disco voador e morte não se encaixava nessa ordem. A burocracia desdenhava dessas coisas. A falta de transparência da época foi o cenário perfeito para a incompetência ou para um encobrimento reinar. E eles até tentaram um teste 2 anos depois, em 68, lá em São Paulo. A ativação neutrônica no cabelo dele, sim. Que deu negativo para arsênico, mercúrio, chumbo. Mas não serviu de nada para achatar o cápsula, né? Não serviu, porque a ativação neutrônica acha metais pesados. Venenos orgânicos desaparecem. Precisava do fígado, que o cachorro comeu ou apodreceu. Que frustrante. O que nos joga de volta para a psicologia deles? O que levou esses caras lá para cima? A identidade deles era uma mistura louca de resistores elétricos e fantasmas. Eles participavam de um grupo de espiritualismo científico. E já é um nome meio contraditório. Eles misturavam o espiritismo kardecista clássico com a crença fervorosa em ufologia e conhecimentos práticos de eletrônica. E explosivos. Sim, os relatos da Marinha contam a história da praia de Atafona. Meses antes da morte, eles fizeram um experimento na praia. Eles montaram o equipamento e causaram uma explosão tão gigante que os vizinhos acharam que era um terremoto. O clarão foi absurdo. E vários pescadores juraram para a polícia que viram um disco voador caindo no mar logo depois da explosão. Para você ver o nível de risco que eles assumiam, sabe? Eles não separavam a física do mundo espiritual.
Eu achei genial quando um dos textos fez uma analogia comparando isso a um hack espiritual. Sendo técnicos de TV, eles viam o além como uma frequência de rádio. E para sintonizar essa rádio invisível, você precisa do quê? De uma lanterna e de um filtro. Brilhante. A cápsula do bilhete seria a antena química no cérebro deles. E o chumbo era o escudo. Na alquimia, o chumbo simboliza essa proteção pesada, o isolamento contra energias extremas. O padre Quevedo até deu uma entrevista na época falando do terceiro olho, não foi? Foi. A teoria dele era que o transe ativaria o terceiro olho. Mas o contato com seres de outras dimensões emitiria uma luz ou radiação tão forte que fritaria o cérebro de um humano normal. Daí a máscara. Sem furos. Eles moldaram aquilo para ser uma barreira total. E isso é de uma ironia muito trágica. Homens da ciência que escolhem ficar voluntariamente cegos, eles botam placas de metal na cara no exato momento em que acham que vão receber a iluminação divina. Eles se cegam para tentar ver. Mas a grande questão que alimenta os ufólogos até hoje é: será que tinha mesmo algo no céu para ser visto naquela noite? Bom, de acordo com a dona de casa Gracinda Barbosa, tinha. Ela foi à delegacia testemunhar. Exato. Ela disse que estava de carro com os filhos, exatamente na hora que o bilhete dizia para tomar a cápsula. Ela viu um objeto oval, não era avião, não era helicóptero. Tinha uma luz azul intensa e um anel laranja, pairando bem em cima do Morro do Vintém. E não é só ela. O renomado cientista e ufólogo Jacques Vallée, que até prestou consultoria para agências espaciais, veio ao Brasil em 1980 investigar isso, 14 anos depois. E ele subiu o morro, né? Subiu. E no exato metro quadrado onde os corpos ficaram, ele achou o solo profundamente calcinado. Queimada? Queimada a temperaturas que um incêndio no mato não alcança. A terra estava morta, sem vegetação, mais de uma década depois. Para os ufólogos, isso é a marca física do motor de uma nave. É de arrepiar, mas é agora que a gente precisa dar um choque de realidade nessa história cósmica. Porque no meio dessas naves e máscaras, os relatórios policiais apontam uma coisa muito mundana: o dinheiro. O principal motivo de quase todo crime, né? Pois é. A gente falou lá no começo que eles saíram de casa com 2.300.000 cruzeiros. Mas quando a polícia revistou os paletós, só tinha 160 mil. Quase tudo desapareceu. O que destrói um pouco essa aura mística. E, pensando racionalmente, se você vai transcender a matéria, encontrar seres de luz num plano superior, por que diabos você vai entuchar um pacote gigantesco de dinheiro vivo no bolso interno do paletó para subir um morro na chuva? Extraterrestre agora cobra pedágio em cruzeiro? É a pergunta de $1 milhão. Ou de 2 milhões de cruzeiros. E é isso que dá força para a teoria do latrocínio que o pessoal da investigação criminal defende. O crime de roubo seguido de morte disfarçado de evento sobrenatural. Golpistas adoram usar a fé alheia como isca. Com certeza. Se a vítima acredita em alienígenas ou espíritos de luz cegamente, ela faz qualquer coisa. E o mais assustador é que a polícia já tinha o roteiro disso nas mãos. 4 anos antes. O caso Hermes. Esse antecedente muda o peso das coisas. 1962. O Morro do Cruzeiro, ali pertinho em Niterói também. Encontram o corpo de um homem chamado Hermes. Que também era técnico de televisão. Também técnico. Sem marcas de violência. E a investigação concluiu que ele subiu um morro para tentar captar sinais de TV com a mente em transe. E o detalhe que me deixou de boca aberta, o Hermes também estava usando uma máscara de chumbo. É um padrão claro. Encontrar uma pessoa morta assim já é um absurdo. Encontrar 3 na mesma região, com a mesma profissão e o mesmo método, grita que existe um modus operandi, um assassino em série ou uma gangue especializada nisso. E aí a gente chega na confissão do Hamilton Bezzani, em 69. Ele estava preso em São Paulo e chamou a polícia para contar tudo. Ele entregou uma operação inteira. Disse que fazia parte de uma quadrilha com o tal do Wilson Alemão e uma mulher chamada Helena. Eles tinham um centro espírita de fachada em Niterói só para atrair gente com grana e inclinação mística. A isca perfeita que você falou. Eles prometeram para o Manuel e para o Miguel o contato definitivo e deram a cápsula dizendo que ia expandir a consciência. Mas era veneno. Assim que eles desmaiaram, a quadrilha limpou os bolsos deles e sumiu na chuva. É a teoria que mais faz sentido prático. Mas, pelo que eu vi nos fóruns, os ufólogos não engolem essa confissão de jeito nenhum, né? Rejeitam totalmente. Apontam um monte de furos nas datas do depoimento do Bezzani.
Eles acham que a polícia estava passando tanta vergonha internacional com esse caso não resolvido que resolveu forçar um criminoso qualquer a confessar para fechar o inquérito. Queima de arquivo ou bode expiatório puro. E no meio desse cabo de guerra entre alienígenas e golpistas, a verdade prescreveu. Simplesmente o tempo legal do crime expirou. Ninguém foi preso. E o final burocrático, me dá até raiva. É revoltante. A assessoria do Tribunal de Justiça do Rio confirmou anos depois. Quando o crime prescreveu, sabe o que fizeram com o inquérito original, com todas as provas? Destruíram. Picotaram, jogaram no lixo. A máquina do Estado apagou a existência do caso. O custo de buscar o absoluto naquele morro foi o esquecimento. E olha, para quem nos ouve, eu acho que essa história dos anos 60 serve de alerta hoje mais do que nunca. A gente vive numa época de sobrecarga de informação, de gurus da internet vendendo milagres, curas mágicas, esquemas fáceis. Uma alegoria perfeita. Mostra a fragilidade da nossa cabeça, sabe? Quando a gente quer muito acreditar numa coisa, a gente ignora os alertas vermelhos. Eles entregaram dinheiro para estranhos no mato antes mesmo de botar as máscaras. A vontade de acreditar anestesiou o instinto de sobrevivência. Exatamente. E para fechar este nosso mergulho de hoje nessas fontes todas, eu quero deixar o pessoal de casa com um pensamento meio provocativo. Uma mudança na forma como a gente olha para a principal imagem dessa história. Vamos lá! A gente passou a análise inteira assumindo, por conta do espiritualismo e tal, que o Manuel e o Miguel moldaram e colocaram as máscaras no próprio rosto para se proteger da tal luz do além, né? Sim, a teoria principal. Mas e se a gente inverter isso? E se as máscaras não tivessem função mística nenhuma? E se elas foram a forma sádica que os assassinos encontraram de tapar os olhos deles, tipo uma venda metálica, pesada, para eles não verem que estavam sendo roubados na cara dura? Nossa. Isso teria poupado eles, nos últimos minutos de lucidez, de verem que a iluminação cósmica era só um assassinato frio e calculado por dinheiro. Caramba, é uma perspectiva bem perturbadora, mas que amarra a maldade humana com perfeição. Porém, para a gente ser justo com todas as fontes, a gente não pode fechar a porta do inexplicável por completo. O que você quer dizer? E se, desafiando toda a nossa lógica, as máscaras funcionaram? E se, naqueles instantes finais em cima daquela terra calcinada, sob a luz de um objeto que a gente nem consegue compreender, eles enxergaram exatamente o inenarrável? Nossa! Uma cegueira voluntária é para fugir desse mundo comum. Olha, as respostas estão onde quer que a mente deles tenha ido naquela tempestade. Eu agradeço demais a companhia de quem nos ouve em mais uma investigação desses mistérios absolutos. Continuem sempre questionando o que oferecem a vocês, viu? Até a próxima!